Olá, começando mais um Happy Hour. Muito obrigado porque você tá aí, escolheu entre tantos podcasts acompanhar o nosso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tô aqui, olha, a Gabi Frontini tá de volta. Olá, Wagner. Tudo bem, Gabi? Com você, tudo ótimo, graças a Deus. Sempre ótimo, me ajudando na apresentação aqui do Happy Hour, porque a gente tem uma convidada muito especial e um tema especialíssimo também, né? Muito delicado, que é a Laís. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada, gente. Bom dia ou boa tarde, né? Quem tá assistindo o podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite a todos. Sabe que depois que eu virei mãe, eu nunca mais falo o horário certo? Tipo assim, tá de noite eu tô bom dia, tá de dia eu tô boa noite, porque a gente fica... É que quando não tem, assim, as 8 horas de sono, né? A coisa fica meio deslocada. Exatamente. Mas muito legal estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz. Muito bom. Ó, você que tá chegando agora, vai acompanhar a nossa conversa, já aproveita. Se você tá vendo a gente no YouTube, já curte aí esse vídeo. Isso é muito importante pra gente, pra esse vídeo chegar mais longe. Também você pode se inscrever no canal, porque você só assiste o conteúdo, mas de repente outros não chegam pra você. Então se você gosta do Happy Hour, gosta das entrevistas que a gente tem aqui, já se inscreve aí no canal, tá bom? E deixe seu comentário que a gente adora passar por lá e ler também, tá? Então é o básico aí, ó, siga, compartilhe e comente. Laís, além de mãe, e a gente vai falar muito sobre esse assunto, acho que inclusive por isso que te convidaram, né, Gabi? Tô confiando que sim. Pois é, o assunto hoje vai longe aqui. Mas você é dubladora. Sim. Você que não sabia, já viu que ela tem uma voz bem colocada quando ela começou. Mas fica mais bem colocada ainda, né? Quando Fica. é no momento, vamos fazer uma dublagem. É isso aí. O que você acha desses conteúdos que a gente vai vendo assim na rede social? Porque dublagem no Brasil, primeira coisa, é muito utilizada, né? Exato. Diferente de outros lugares do mundo, porque, sei lá, né, é difícil um americano assistir um filme internacional, é mais raro, se trabalha muito legendas, mas no Brasil a dublagem é muito forte na televisão e inclusive no cinema, né? E tem muita piadinha, imitando o dublador, fazendo, tipo, expressões que vocês usam quando vai fazer a dublagem, né? Eu já vi até você fazendo Exato. uma graça com isso nas redes sociais. O que você acha desse tipo de conteúdo? Cara, eu acho incrível, acho muito legal. Promove. Promove, exatamente. Claro que muitas vezes, né, os conteúdos viralizam por causa das dublagens ruins, né? Então, é aquela coisa que está... E aí o George apareceu. Essa é uma dublagem ruim. Espero que ninguém tenha visto eu fazendo dessa forma. Mas acaba que depois que as redes sociais deram essa visibilidade para os dubladores, né, começou a ficar bem legal, assim, as pessoas reconhecerem não só as nossas vozes, mas também os nossos rostos e tal. E eu acho um barato, assim. Claro que muito ali no TikTok, né, apareceu assim, desafio de dublagem, desafio não sei o quê. Isso não é dublagem, né, é lip sync. Mas você não vai ficar entrando na discussão. Isso é de lip sync e tal. Tanto é que teve uma série uma vez que eu fiz de vídeos, que era assim, dublando áudios que dubladores me mandam no WhatsApp. Dublando o dublador. Eu não tava dublando, eu tava fazendo lip sync. Eu acho que é até esse aqui, ó, que a gente tá mostrando, não é? Não, esse aí sou eu dublando mesmo essa personagem dessa série. Esse era um áudio, assim, que dubladores me mandam aleatório. Olha, aquela parede que tu fez aí na sua casa, foi como? E aí a voz do Relâmpago McQueen, e aí era engraçado, o Peter Parker falando. Olha, sim, Deus abençoe, vai ser um dia maravilhoso. Então eram coisinhas assim que eram lip sync, era a brincadeirinha ali do TikTok, mas você não vai entrar nessa briga, né? E nem vai falar, estou fazendo lip sync de dublador. Então, assim, eu acho bem legal, eu me amarro, assim, qualquer brincadeira que façam de dublagem, eu embarco. Tem duas pessoas, tem duas pessoas que eu acho muito engraçado que ficam fazendo esse tipo de piada. Uma é a Tata Werneck, né? Porque ela pega e faz muito engraçado. O outro eu esqueci o nome, mas ele ficou super conhecido. Acho que é o Jefferson Schroeder. Isso! Você já viu, Gabi? Ele faz um tal de um bombeiro Brian e tem a outra. Aí tem a Kate. A Kate. E tem o ET também, tem a Estela. Eu amo, eu acho ele incrível. Eu já até gravei com ele uma vez. Porque até você fazendo uma imitaçãozinha básica, assim, por que acontece às vezes essa esticadinha, né? Eles estavam... Por que acontece isso? Então, Vamos aprender, né? Vamos lá. Quem sabe a gente dubla um. Pois quem sabe em algum momento. Então vamos lá, curiosidade geral já. Todo dublador, ele tem que ser ator, né? Sim.
Ator profissional, porque a gente tá ali emprestando nossa voz e nossas emoções pra outra pessoa. Então, qual é a maior dificuldade? É você pegar a emoção dessa pessoa, você fazer de forma que seja uma versão brasileira, mas você não pode fazer no seu tempo. Então, como ator, você vai atuar ali, então você tem o seu tempo de respirar, você tem o seu tempo de processar o que a gente chama de subtexto, e depois você fala o texto. Agora, enquanto dublador, você faz tudo isso no tempo de outro ator. Então, você tem que respirar com ele, você tem que fazer estar ali o em tempo sincronia, dele. Só que aí, dublagens com dubladores que não são, assim, muito experientes ou não tão bem feitas, como essas que viram imitação... Aí vem a Kate. Vem a Kate, porque é o dublador, além de tudo isso que ele tem que fazer na hora, que é ler o texto, ele tem que interpretar, fazer as pausas, respirar com o ator, dar a intenção, ele precisa encaixar na boca do sincronismo. E ele escuta no áudio, igual a gente tá aqui, ó. Você vê que todo mundo em podcast fica com os dois. Eu só consigo ficar com um, porque na dublagem a gente fica assim, um com e o outro sem. E aí você ouve o áudio original? Você ouve o áudio original, enquanto você olha na tela. E o áudio original, nesses casos, na maioria, né, eles estão em inglês. Então a pessoa tá lá... What are you doing here? Aí o dublador, se ele não é safo, ele não ainda tem essa experiência, ele escuta aqui e fala, o que você tá fazendo aqui? Faz uma essa dublagem mesma entonação. horrorosa, não pode. Porque o brasileiro, né, o Não nosso tem essa português, levantadinha, a gente né, no fala, final. o que você tá fazendo aqui? A gente acaba pra Pra baixo, baixo. geralmente, muitas coisas. Só que isso era quando a gente só dublava inglês. Há 5, 6 anos, a gente dubla tudo. Coreano. Coreano muito. A gente dubla japonês muito. A gente dubla espanhol. Espanhol a gente já dublava bastante ali no SBT, né? Tinha muita novela mexicana. Mas então você tem que ignorar a musicalidade. E é difícil, né? Eu muitos anos fui professora de dublagem e também para crianças. É muito engraçado ver como você vai, as crianças vão e os adultos também ali no começo, né, da carreira. Então, você tá dublando um coreano, eles são sempre uma energia um pouco mais pra baixo e uma boca fechada. Então, eu não sei falar coreano, tá, gente? Vocês me perdoem aí, mas eu vou fazer uma imitação aqui tosca. Então, ele tá... Você não pode. Tudo bem com você? Eu tô bem legal. Olha, eu tô tão animada hoje. Não é o Brasil, né? Não pode. Você tem que aproveitar. Você tem que usar aquela labial, mas você tem que dar o seu. E o japonês tá sempre brigando com alguém. Você não pode. Eu amo você com todo o meu coração. Não, você tem... Maravilhoso. Tem que dar o você tem que equilíbrio dar ali, um né? equilíbrio. Você não pode fugir da cara. O que era muito comum nas novelas mexicanas, se vocês puxarem aí na mente de vocês a Soraya Montenegro, a Paola Bracho, elas articulam muito, né? Então tinham, me perdoem a palavra que eu vou usar, mas elas falavam muito assim, maldita, maldita. Então a dubladora não podia falar, sua chata. Não pode, porque aquela labial abre, maldita. Então as dubladoras dublavam, maldita! Então ficava um pouco exagerado, mas você não tinha como ignorar a labial. Então a gente também tem que fazer esse meio de campo. esse meio de campo. E como é que você foi parar na dublagem, Laís? Porque você era estudante de jornalismo, já era jornalista formada, mudou ali de carreira. Como é que foi essa transição? Onde você foi parar nesse mundo? Como é que isso aconteceu? Eu sempre fiz teatro na igreja, né? Desde pequenininha. Minha mãe tinha uma escolinha também, então sempre ali fazendo teatro. E aí depois eu comecei, além do teatro na igreja, comecei a estudar teatro também normal, ali no secular. E aí... falei, cara, eu sou artista. Botei isso na minha cabeça e meu pai, ele já faleceu. Mas ele era muito assim do sonhador. Ele meu filho, você é artista, você é isso aqui. Então ele também me apoiou nisso. E aí eu comecei a pesquisar como é que era ser artista para trabalhar, né? Para poder ter uma vida nisso. E aí eu prestei o vestibular, passei para fazer jornalismo, tava ali tudo matriculado na faculdade. A faculdade só começava 6 meses depois de eu ter terminado o ensino médio. E eu terminei fazendo 16 anos. Então, eu terminei muito nova. Cedo. E aí, eu já tinha tirado meu DRT, porque eu já trabalhava como atriz profissional ali nessa mesma idade e tal. E aí, eu falei para os meus pais... eu posso ir para o Rio de Janeiro fazer alguns cursos? E aí, meu pai me apoiou, minha mãe também. Viajei para o Rio de Janeiro para fazer 6 meses de curso. E aí, curso de dublagem, curso de atuação para TV, curso de rádio, curso de tudo que tinha, eu fui fazer ali. Só que eu queria mesmo ser dubladora, né? Tanto é que eu liguei no sindicato dos artistas, pedi o telefone de uma dubladora, arrumei um curso que eu achei o melhor para mim. E aí, cheguei no primeiro dia do curso, a professora falou, cara, você não vai embora. Você vai ficar aqui, você vai ser dubladora.
professora. Só que ela falou isso pra minha mãe, que exagera as histórias num nível. E aí eu não acreditei, né, na minha mãe quando chegamos em casa e ela me contou isso. Mas acabou que, de fato, no último dia, assim, do curso e de voltar mesmo a gente estava morando em BH nessa época, eu orando, assim, precisava de uma resposta, precisava de alguma coisa. Poxa, eu fiquei aqui esse tempo todo, eu vi que eu tinha jeito pra dublagem, a professora me incentivando. Mas era o dia de ir embora, passagem comprada, beleza, vou voltar. E aí, um dia antes de ir embora, eu recebi uma ligação pra dublar uma novela no SBT. E aí, eu fiquei feliz da vida, liguei pro meu pai, não vou voltar. Ele, fica e tal. E aí, fiquei no Rio de Janeiro. Apoiou total. Fiquei trabalhando e já comecei a trabalhar de tudo que você pode imaginar. E fui trabalhar animando festa infantil, porque o dublador ganha muito pouco, né? Ali no começo, até a gente se estabelecer. E aí, fui ficar fazendo tradução também, tradução pra dublagem. E aí, editava vídeo, legendava DVD. Trabalhava de tudo que existia e dublava também. Até que, de fato, eu comecei só a ficar dublando mais. Quem são uns personagens bem famosões, assim, que você já dublou? Olha, depende sempre de quem tá perguntando, né? Porque se for uma criança perguntando, eu vou dizer ali. Mas eu vou dizer alguns que estão em alta recentemente. Tem a Ju-Ki-un, de Beleza Verdadeira, é um dorama que tá bem alta, assim, na Netflix. Ele ficou em primeiro lugar há muito tempo. Essa mesma atriz, eu dublei ela também... Agora a memória de dublador... Colocaram aqui na tela algumas coisas. Tem a Lola Loud, que é essa... eu acho que eu já tô há 10 temporadas dublando. É um desenho que as crianças amam, da Nickelodeon. Uma menininha que tem 10 irmãos. Essa princesa me distraiu. Tem a Lucky, de Spirit Cavalgando Livre, também uma série da Netflix muito famosa para crianças, né? Que é do cavalo, Spirit. E também tem o filme Spirit, o Indomável. Tem, mais recente, um filme chamado Mávica, Aventura na Floresta, que eu dublei também, a Mávica. A Irmã Malvada da Cinderela, que é essa aí. No live action da Disney, né? Muitas séries da Disney. Você dublou o Pikachu? Dublei o Pikachu também. Olha, gente! Não dá nem pra acreditar, né? Não dá. Dublei o Pikachu no filme Pokémon Eu Escolho Você, que é quando o Pikachu fala, né? O Pikachu, ele não precisa de dublagem no Brasil, porque se usa o original, porque ele só fica ali... Não precisa dublar isso. Mas nesse filme ele falou palavras, então a gente precisou dublar. E aí, você teve que pegar aquele tom do original pra fazer... o tom do original e seguindo também o original, porque no original, né, como ele também falou. E aí foram vários testes com meninos, meninas, crianças, e aí colocaram mulheres adultas, até pra ver quem se aproximava mais ali do tom. E aí passei nesse teste, nem acreditei, assim, fiquei muito feliz na época. Eu falei, caramba, vou dublar o Pikachu. Você comentou que fez bastante teatro ali na igreja. Você acha que a igreja te ajudou a te desenvolver nesse sentido artístico, assim? Totalmente. Comunicação? Totalmente. Eu acho que a igreja é um celeiro, assim, que não só os adultos têm que servir e também crescer, mas tem que colocar os seus filhos, sabe? Porque ali desenvolve a criança a tudo, a servir, a ser mais gentil, a comunicar, a tudo. Precisa de gente para fazer tudo na igreja, né? É verdade. Então, assim, é incrível. E a igreja, né, que eu frequentava quando eu era criança, era uma igreja que botava mesmo, assim, não importava se era criança, se era adulto. Então, eu lembro, assim, com 13 anos, eu fiquei meio que gerente ali da parte de comunicação da igreja. 13 anos, quem que confia nisso pra uma criança? Olha, que legal. Né? Então, assim, incrível a pessoa botar isso na mão de uma criança. E como se desenvolve diante de uma responsabilidade, né? E aí, tem que fazer vídeo, tem que filmar, tem que editar. Então, assim, muita coisa que eu sei fazer, eu tenho certeza, eu aprendi na igreja, assim, foi incrível. Você falou que gosta dessas brincadeiras com dublagem. Aí a produção já tá mandando fazer um negócio aqui que eu tô meio com vergonha. Ela dá uma palhinha pra gente. Eles falam assim, não, combina com ela aí, combina com ela aí. Eles estão lá no Switch, bem felizes, e eu passando vergonha aqui. Não, mas eles falaram o seguinte, pra você escolher um personagem que você já fez e que, de repente, seja muito legal e tal... Aí eu vou, falar uma frase aqui que a gente vai combinar e você vai me dublar. Ótimo. E ela topa. O único que não tá querendo topar sou eu. Tá, mas então vamos lá. Você vamos quer combinar. Que eu pegue algum personagem? Pode ser qualquer coisa, então. Não só um personagem que eu fiz, não. Pode ser. Talvez só um personagem que eu fiz pra eu saber uma fala, assim, pra te ajudar, é isso? Não, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar assim. O tom da voz ou... eu vou falar, tá começando o Hopi Hour, hoje a gente vai receber a Laís Macedo. Ótimo. Essa é a frase. Ok. Só que eu não vou falar de verdade, eu vou só
Articular a boca enquanto Boa. a Laís vai te dublar. Ótimo. Então, a gente vai fazer igual uma aula de dublagem. O script, vamos supor que tá dizendo, está começando, ou você vai falar, tá começando? Está começando. Ok, então fala a frase toda aí. Está começando o Hope Hour. Hoje a gente vai receber a Laís Macedo. Ok, você fez 2 pausas. Hope Hour, receber A. Tá. Repete, então, a pausa do A e do começando. Então, vou assistir a cena mais uma vez. Vai lá. Está começando o Hope Hour e hoje a gente vai receber a Laís Macedo. Ok. Fez diferente, não? Fez. Mas tudo bem. Tudo bem, a gente, eu te acompanho na terceira e boa. Então, beleza. Aí vou fazer, então, a Lola Loud. Tá. Que é essa, a que tava passando ali, que é bem estridente e vambora. Tá, eu vou olhar pra câmera ali então, aí você vai me olhando. Vou ficar mais assim pra você me ver. Perfeito. É isso, gente, você dublado, vai. Você que manda, vai que eu te acompanho. Está começando o Hope Hour e hoje a gente vai receber a Laís Macedo. Eu só achei que a gente Maravilhoso. tá recebendo, mas no final eu me peguei aqui, que eu tinha Foi, sido... maravilhoso. Vamos fazer mais um outro Bora. personagem. Vamos ver. Pode ser Tem um menino pra gente ficar mais menino? Vamos ver. Ah, estão pedindo... Quem? Relâmpago McQueen? Você fez? Não, você recebeu um áudio do dublador. Eu só citei produção. citei ele. Mas eu dublei alguns meninos já, mas crianças, né? Deixa eu tentar pensar em uma aqui. Porque ela é uma voz feminina, como que ela vai dublar? Mas é... Mas que- às vezes eu dublo meninos, assim, crianças. Quando é que bem A criancinha. voz tá nem grossa. Ou alguns vilões também, tipo, eu já dublei dinossaurinho, mas esses não tem muita fala. Então vamos tentar uma que eu dublo, eu não lembro o nome dela, mas é uma voz bem grossa. É a Fumaça, malvada, assim, de meninas superpoderosas. Eu não lembro o Uma nome dela, mas fumaça é uma malvada. fumaça malvada. Então eu já vou fazer uma pose um pouco mais malvada, ok. né? Pra ajudar. Então vai. Mas agora é a mesma frase. A mesma frase, né? Está começando o Hope Hour e hoje a gente vai receber a Laís Macedo. Isso. Já vou aqui dar que eu não vou conseguir fazer tão... Preciso dar uma aquecida aqui na minha voz, tá? Então, Aquece. vamos dar uma dica de como vozes graves. Como é que eu faço geralmente? Sugo um canudinho, que não precisa ser um canudinho invisível, é só... Engole. E traz pra baixo. Tenta vir sempre pro mais grave. Beleza. Vamos tentar. Está começando o Hope Hour e hoje a gente vai... Peraí, não deu, eles não estavam preparados. Vocês não estão preparados aqui, ó, pra nossa velocidade, rapaz. Você fez toda uma preparação aqui. O aquecimento Que vocal, isso? agora eu lembrei da Agora dá? E aí? Prepara de... Não, vai preparar já- de novo? Já tá já baixei incorporado um aí. pouquinho. Tá, então vai. Está começando o Hope Hour e hoje a gente vai receber a Laís Macedo. Esse eu tive que respirar no meio, foi difícil. Maravilhosa, maravilhosa. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos continuar aqui, ó. A pauta continua. A pauta continua Não agora. a voz tão grave. Laís, você citou do seu pai que incentivou você, né, nessa carreira, mas o seu marido também, porque Sim. teve uma época que você tava meio desanimada e aí ele deu apoio nesse sentido. É assim, sempre, né? A gente... Carreira artística, né? É. Altos e baixos. Na verdade, o desânimo ele é mais relacionado à produção de conteúdo, né, da internet. Porque dublar, desde que eu Sim. comecei a dublar, eu nunca parei de dublar. Graças a Deus, sempre... E dublagem é uma profissão que você não é contratado, né? Você... A cada produção, as pessoas vão te chamando. Então, eu lembro que tem uma palavra rema muito forte pra mim, né? Que é assim... O Senhor não cuida dos lírios do campo, Ele não sim. dá alimento, né? Então, quem dirá você, que vale muito mais do que as aves, vale muito mais do que as plantas. Então, assim, foi uma palavra rema que ficou muito forte pra mim, do tipo, eu preciso confiar que Deus vai mandar o trabalho. E realmente, do dia que eu comecei a dublar, eu nunca parei de dublar, sempre com mais trabalho e tudo mais. Claro que eu tô dando uma freada agora por causa da minha filha, mas... Então, o Iago, ele me incentiva bastante, assim, com relação à internet, né? Do tipo, cara, não, vamos lá, as pessoas precisam ouvir não só sobre o nosso trabalho, mas também sobre aquilo que a gente carrega e é para isso que a gente usa essa plataforma, para que as pessoas nos conhecendo possam conhecer aquele que a gente ama, né? Verdade. Amém. Você sentiu alguma mudança na sua voz por causa da gestação? Demais. Porque a gente demais. até viu uns estudos assim que até um ano depois da gestação pode ter uma
uma certa Uma mudança. interferência. Meu marido é endócrino, né? Então ele trabalha bastante com essa parte hormonal. E teve uma fase antes de engravidar que eu tive um desarranjo, assim, na voz, muito esquisito, por causa mesmo dos meus hormônios, essa tentativa de engravidar e usa os hormônios, usa não sei o quê. E eu senti que foi muito drástico. A minha voz mudou absurdo nessa fase, antes de engravidar, né? Então eu tinha personagens como a Lola Loud, que eu tava tendo muita dificuldade de dublar. Tinha uma outra que era a Margarida de Garden Academy, que é uma coisa que ensina inglês ali pras crianças, e ela era muito agudinha, ela era: "Oi, amigos, estão começando Garden Academy!" Então ela era um agudo, muito agudo. E eu tava com essa dificuldade de chegar. E aí a gente começou a tentar fazer um arranjo ali, faz tratamento daqui, usa hormônio daqui. E aí fui melhorando, mas a voz só voltou 100% quando eu engravidei. Porque eu acho que ali a progesterona explode, né? E aí foi reajustando os meus agudos de novo. Nunca mais tive problema depois que engravidei. Mas eu percebo que eu ganhei alguns graves. Então tinham graves que eu não tinha. E aí depois da gestação eu senti que eu comecei a ter um pouquinho mais de grave. Pode ser também pela idade, né, gente? A idade vai vindo. Vai vindo. Vai ficando mais grave, talvez, né? Também. O importante, né, que eu não perca os agudos, porque tem muito personagem que não acaba. Você vê a Lola Loud, sei lá, acho que eu dublo há 10 anos. Nossa, Que é bastante coisa. tempo. Então, você vê, tem que manter essa voz, precisa envelhecer, mas eu preciso continuar chegando, né? Aham. Então, assim, tem que... É bom ganhar os graves, porque agora eu dublo mães, já dublei avós. Mas Ou seja, vai desde a criança ali até os Exatamente, idosos, mas né? continuo dublando criança também. Mas eu já percebi também que, às vezes, não é nem uma mudança na voz, mas às vezes tem uma mudança do dublador no desenho. E às vezes a criança não percebe. Exato. Eu já vi, acompanhando coisa que os meus filhos assistem, aí eu... Ué, e eles lá diferente quietinhos essa voz. assistindo e tal, e a gente que é adulto percebeu. Mas eles estão de boa ali, né? Então, um ajuste ou outro ali, a criança também não vai, né? Mas a gente recebe bastante reclamação. Quando troca. Porque ainda mais quando são coisas pra adultos, né? Ah, bom, adulto aí sim. Aí a galera fica bem chateada quando eu troco o dublador. É bem ruim. Filme, aí o ator faz um outro filme, Isso. não é aquela voz que tava esperando. acostumado com aquela voz, né? Exatamente. E aí acompanha, sei lá, uma série, faz tempo, de repente muda. Exatamente. Aí a gente estranha. Mas, ó, por falar nessa história da gravidez, e aí tem a Maria Bela, e tá sendo muito interessante porque você também tá colocando a sua rotina lá das redes sociais, né? Nesse cuidado, a gente já falou sobre não dormir muito. Como é que tá sendo essa rotina de ter uma bebezinha em casa, já há 9 meses, né? E depois de uma luta tão grande, né? A gente vai conversar um pouco sobre essa trajetória, né? Para que você conseguisse ser mãe, né? E essa família se constituísse como vocês têm hoje. Mas como tá sendo esses primeiros meses aí de vida e esse bebê em casa? Cara, é muito lindo, né, de ver e viver o amor sacrificial na prática. A gente ouve assim, ai, Deus nos ama, e ai, os nossos pais nos amaram. A gente não tem dimensão do que é esse amor. E sendo mãe, eu percebo que é uma graça de Deus permitir mesmo que a gente sinta e faça... E se doe dessa forma tão intensa, né, pros filhos. Então, eu tô muito feliz, eu tô amando ser mãe, assim. Então, sempre que eu posso escolher o que eu preciso escolher, eu escolho me doar mais e estar ali bastante com ela. Então, eu inclusive parei de ir nos estúdios presencialmente. Eu tô indo em poucos estúdios presenciais que são perto da minha casa. Os outros todos eu tô dublando de casa. E aí, né, pra ficar bastante ali com ela, a gente preferiu não ter babá. Então, fico mesmo ali só eu e o meu esposo e a minha mãe. Então, assim... Tá sendo muito bom, indescritível, assim, muito gostoso, mas também com as coisas que envolvem o sacrifício, né? Tem, né? Tem sempre. Então, escolher, você tava com vontade de fazer xixi, mas é a criança que tá precisando ser trocada agora. Então, o seu tempo Aquele muda. banho mais demorado, Aquele já não banho, existe mais, lavar cabelo, aquela coisa é só. Agora, graças a Deus que ela tá dormindo a noite toda. E então, quando ela vai dormir 7 horas, eu fico assim, pra fazer minhas coisas. E dá bastante tempo você ver 7 horas. E tá numa idade bem gostosa, né? Aquele bebê fofinho ainda, 9 meses, assim. Ai, que delícia. Qual que foi a maior surpresa, Laís, da maternidade pra você até agora? Nossa, que difícil. Cara, eu acho que é o tanto que a gente ama mesmo. Eu acho que foi muito surpreendente pra mim e ver a minha mãe. Eu acho que perceber como que a mãe é e você tem uma pessoa que foi a sua mãe e você não tinha se tocado que ela tinha sido aquilo pra você. Você sabe que a sua mãe fez tudo por você, você ama ela demais, mas você
você ter um pouco da dimensão do que foi muito legal. Passou a assim, olhar pra mim. sua mãe com outro olhar, né? Exatamente, foi incrível. É muito interessante você falar isso, porque eu tenho refletido um pouco nesse aspecto, porque, eu não sei, a gente não tem uma memória muito grande, né, dos pais da gente quando a gente é bem pequeno. Mas com a idade dos meus filhos hoje, né, tenho um filho com 6, uma filha com 9, eu lembro muito bem dos meus pais já nesse período, né? E aí eu me pego fazendo coisa com eles, e eu tenho a memória dos meus pais fazendo pra mim, mas aí você percebe realmente o esforço e a dedicação que tá acontecendo ali. Porque quando a gente é criança, a gente não tem essa noção, né? não tem. Simplesmente, tá fazendo isso pra mim. A comida chegou aqui, É. a roupa tava dobrada. Eu tô numa jornada de lição de casa. Eu tô nessa na rede social. Não aguento mais fazer maquete. Não aguento mais ter que fazer um globo terrestre do nada. Então, e eu fico pensando, olha, quantas vezes, né, a minha mãe ficou ali estudando matemática comigo, que não era uma tarefa fácil, me ensinando, sabe, fazer conta. Quando você tem uma vida acontecendo, né, uma casa pra cuidar, um trabalho pra fazer, descansar depois de um dia cheio e os pais estão ali o tempo todo. Exato. É muito interessante isso, porque a gente tem uma noção muito maior dessa dedicação quando a gente tá fazendo, né? Porque assim, você falou da maquete, pra mim é muito forte, que a minha mãe, ela levava isso tão a sério. Era tipo Esses assim, trabalhos escolares. os seus trabalhos vão ser os melhores trabalhos escolares. Então assim, a gente fazia uma maquete. Minha esposa, no caso. Quando comigo é bem mais tranquilo. Não, eu lembro um livro que tinha que fazer de Iracema. Minha mãe falou, eu falei, mãe, quero fazer uma peça. Aí ela, e qual vai ser o cenário? Eu, como assim? Ela, você vai fazer um cenário. A gente encheu sacos e sacos de lixo de folhas secas que a gente catou na rua. Fez uma pintura que ela ficou pintando o painel do tamanho da sala de aula inteira. Botamos Uau. o painel. A sala de aula, tiramos todas as cadeiras. Quando os alunos chegaram, só folhas secas no chão. Então, Meu Deus! Ela levava a sério as coisas. E na época eu pensava, poxa, minha mãe maneira. Mas parava aí, que legal minha mãe fazer o trabalho comigo. Agora eu penso, meu Deus. Daqui a pouco vai chegar a A sua minha vez dos mãe. trabalhos de casa, Laís, com a Maria Bela. Olha o que a minha mãe movimentou. Olha o que movimentou. Como é o nome dela? Núbia. Dona Núbia, parabéns. Ela é incrível. Toda a minha admiração, viu? Toda a minha admiração, porque olha, não é fácil. Isso aí. Mas realmente, vão tendo muito essas surpresas, né? E o seu marido? Porque tem o lado médico, aí eu não sei como é ser médico e ser pai ao mesmo tempo, né? Porque a gente é louco pra ligar pro médico quando logo que Dá tem... uma febrinha, uma coisinha. Será que eu controlo isso em casa? Será que não? Porque antigamente qualquer coisa eu levava no médico. Agora eu já praticamente sou médico. É isso aí. Né? É. Como que ele faz esse trajeto assim entre o profissional, o pai e toda a situação em casa? Olha, ele é muito João 10:10. Essa é uma palavra da vida dele, né? O diabo veio pra matar, roubar e destruir, mas Deus veio pra que a gente tenha vida. E vida em abundância. Ele é uma pessoa Amém. que ele ama a vida em abundância. Sim. Então, assim, ele não é aquele médico que ele vai dar 7 plantões por semana, 1 por dia. Ele não é, ele tem o horário do descanso dele, ele tem a hora que ele atende. Então, ele não trabalha todos os dias. Então, ele tem dias que ele fica em casa e aí ele ajuda bastante. E consegue ali com a curtir Maria Bela. bastante E consegue a neném, né? curtir, Então, é uma escolha, assim, dele, né? E aí a gente precisa, obviamente, suprir de outras formas, já que vai estar faltando ali a renda daqueles dias de trabalho, mas é um combinado nosso. E aí a gente aposta nessas coisas, né? De ficar junto e aí arrumar novas formas de fazer essas coisas. E também viver com menos, né? Porque a gente também não precisa ter aqueles baldes cheios de dinheiro igual o tio Patinhas, né? Sim, às vezes a gente pode entra escolher. nesse negócio, né, de consumismo mesmo, de tem que isso ter isso, aí. tem que ter aquilo, tem que ter os melhores isso, melhor aquilo. E, na verdade, o valor da vida mesmo tá ali na simplicidade, É isso, né? e a criança ensina tanto isso pra gente, assim. A Ensina. minha filha, ela ama um pote, que eu pego um pote e pego uma bucha nova e boto dentro do pote. Aí ela abre aquele pote e tira a bucha 30 vezes. O brinquedo dela é o pote e a bucha. Tipo assim, não precisa comprar uns brinquedos, Tem um brinquedo que eu comprei pra ela agora, que foi um andador assim. O bom é que a gente também ganha muitas coisas, né? Minha mãe e também muitas marcas mandam pra gente e tal. Mas, cara,
não precisa ficar E às vezes a comprando. criança brinca mais com a caixa do que com o brinquedo, com o né? Lá em brinquedo. casa, assim, Principalmente a nessa minha fase. filha, ela é a doida da caixa. A Ela vai no caixa. mercado, ela quer pegar a caixa de papelão. É. O meu marido até fala, você vai virar alguma empresa de reciclagem, porque o que você pega de papelão não tá escrito. Então, assim, com coisas simples que eles se satisfazem, né? Sim. E por que a gente fica, às vezes, trabalhando tanto e querendo dar de tudo, sendo que o que eles precisam é a nossa presença, né? Exatamente. Esse brinquedo caro não vai substituir A gente. o tempo que a gente estaria ali com eles, né? Então tem que ter esse bom senso, né? Essa coisa de equilíbrio mesmo. Então eu vejo que o Iago é bem intencional em fazer isso. E é muito bom, assim, a gente colhe esses frutos, assim, bem legais. E você falou sobre ter essa relação do amor dos pais, né? Descoberto agora sendo mãe. E o amor de Deus? A visão de vocês mudou um pouco com relação a isso quando vocês se tornaram pais? Totalmente. E eu tenho ainda uma pergunta, assim, muito forte que queima no meu coração. E pergunto e tô vendo, esperando Deus me responder. Porque é incrível Deus dizer que Ele é o pai, Ele não é a mãe. Né? Deus poderia dizer que Ele é a mãe. Eu sei que é viajando aqui minha viagem mas filosófica. tô contigo. Mas a gente tá numa sociedade que tem essa hipervalorização da mãe. Não, é a mãe que faz, é a mãe que é a mãe. Deus não escolheu dizer que ele era a figura da mãe. Então isso tem me feito muito refletir, também me humilhar no sentido de eu preciso ter humildade enquanto mãe para saber que o papel do pai é muito importante e entender o que o Senhor quis dizer quando ele se pôs no lugar de pai. Né? É claro que a palavra tem respostas para isso, mas eu ainda quero uma coisa muito pessoal, assim, de Deus, para ele me convencer desse lugar, sabe? Porque enquanto a gente é mãe, se a gente se distrair, se a gente seguir a ordem que a gente vê na rede social, que a gente não sei o quê, é quase como se a sociedade quisesse descartar o pai e dissesse que o pai não tem tanta importância assim, né? E que é a mãe, e que nós somos mães, mas não é isso que Deus diz. Mas eu acho que tem uma coisa muito dessa figura masculina que se coloca como pai também, que vai deixando a coisa meio de lado e a mãe assumindo papéis que é muito como protagonista e o pai ficando de lado. Os dois contribuem para isso. E no final das contas, tem até aquela piadinha, né? Você pergunta pra uma mulher assim, você quer ser mãe? Ela, olha, eu queria ser pai, né? Exatamente. Mas mãe não vai dar pra mim, que é muito complexo. Porque sobra um peso muito grande. Exato. Você sabe que tem inclusive, eu acho que a gente tem mudado, tem vindo aí uma geração de pais que são um pouco mais atentos. Eu já falei isso até algumas vezes aqui. Meu pai foi um pai excelente, é ainda, né? Tá vivo, graças a Deus. Um pai excelente, mas ele foi um pai daquela geração. Então, meu pai... Ele trabalhava fora e quem cuidava era a mãe. Meu pai nunca trocou uma fralda minha ou do meu irmão. O que eu troquei de fralda nessa vida já tá ótimo. Então, é uma nova geração, assim. Mas se você pega, por exemplo, autores que falavam sobre criação de filhos e psicologia lá atrás, a mãe era a que cuidava, a mãe é que dava afeto, a mãe é que dava amor e o pai dava disciplina. Dava ordem ali. Mas tem uma autora que ela é adventista e ela escreveu lá na época vitoriana, 1900... Ellen White. E ela escreveu sobre família. E eu acho impressionante naquela época que ela escreveu, porque ela fala assim de que a mãe tem um papel muito importante, ela vai ter um papel essencial em moldar o caráter do filho e tudo mais, mas o pai precisa ter uma participação muito ativa. Ela fala isso e ela diz o seguinte, ela fala, se o pai tem um trabalho onde ele chega em casa e ele não consegue dar atenção para a família e para o filho, ele deveria rever esse trabalho. Uau. Lá naquela época falar isso... Ela era revolucionária. Revolucionária, entendeu? Porque essa é uma discussão muito atual, inclusive. Exatamente. Mas, graças a Deus, as coisas têm sido... E tem, inclusive, estudos modernos que falam da presença do pai, de como ela é fundamental. Exato. Então, eu acho que quando Deus ele se coloca como pai, é porque ele está colocando, não nesse papel distorcido que a sociedade foi fazendo, de um pai que sai para trabalhar e ele simplesmente tem que colocar o dinheiro dentro de casa. Não é isso. É isso. E é um tamanho de amor de pai, né? Porque o pai deu o seu filho
Então, é um nível de amor que a gente precisa descobrir em Deus Pai. E sendo mães, eu acho que há esse desafio de descobrir o amor do pai enquanto pai, que parece um pouco com o nosso, porque também é sacrificial, mas eu acho que está num local aí mais elevado, que eu tô buscando entender em Deus. Muito bom. Ok, então vamos entrar agora numa outra questão aí da sua vida, Laís, que foram as perdas gestacionais que você sofreu, né? Não foi uma, nem foram duas, foram 3, foram 4 perdas. Como é que foi passar por esse processo? E aí eu tenho um lugar de fala também, porque eu já sofri isso. Eu lembro até o dia que eu falei pra você, Wagner, que eu tava grávida pela segunda vez, mas enfim. Como é que foi isso pra você? Como é que você enfrentou esse crisol, esse deserto? Nunca é fácil, né? Mas eu vejo, assim, a frase do salmista no Salmo 23, dizendo que a bondade e a misericórdia não só nos seguirão, elas nos perseguirão, né? Todos os dias. E eu senti isso na minha pele, assim. Eu percebo que foi um tempo que Deus me cercou de todos os lados para que eu não sentisse outras coisas além daquilo que ele tinha para eu sentir, né? Então, foram momentos muito difíceis, mas de muita certeza. Tipo assim, não... Quando uma mulher no puerpério, 0 certeza. Eu tava ali, se eu tivesse que perder algum bebê no puerpério, eu tinha enlouquecido. Pela fragilidade das emoções, que eu quero dizer. Mas enquanto eu tava passando, Deus tinha me fortalecido de tal maneira que eu entendia claramente, assim, com os olhos espirituais, o que ele estava fazendo em cada gestação e cada perda. Não era num lugar, assim, de insensibilidade, não era num lugar de indiferença, sabe? Quando a gente, assim, mascara os nossos sentimentos, não eram isso. Tinha muito sofrimento, tinha muita dor, tinha muita tristeza, mas tinha muita certeza. Então, eu vejo que foi um momento, assim, que Deus me cercou para que eu o conhecesse. Então, eu entendi que esse local de deserto não é um lugar pra gente fugir, sair correndo. Eu quero ir embora do deserto, cadê minha terra prometida? Não, existem encontros com Deus que eles só acontecem ali. Existem lugares de silêncio, de oração, de meditação e de presença de Deus que eles precisam acontecer em lugares silenciosos e sozinhos, né? Tanto é que Jesus se separava para orar. Então, a gente precisa manter o nosso coração, mesmo se a gente não estiver passando no deserto. Agora que eu tô vivendo uma bebê linda de 9 meses, eu preciso posicionar o meu coração para que ele esteja vazio o suficiente para que haja espaço para que a presença de Deus venha habitar. E é um desafio quando você tá no bem bom, né? Você manter esse coração. Mas eu acho que o Senhor nos permite passar por esses momentos de deserto para que a gente entenda, é esse coração que eu tenho que ter. Senhor, não deixe que eu me perca e tal. Então, assim, não diminuo nem um pouco, assim, o meu tempo de luto, até porque nesse período eu perdi o meu pai também, né? Meu pai ficou lutando contra o câncer 2 anos. Foi um período bem difícil, então era aquela coisa de muita fragilidade. Só eu e minha mãe, e aí tinha que trocar fralda, tinha que limpar, era tudo, todos os cuidados de uma pessoa nesse caso, né? Então, depois ele foi perdendo a consciência e ele já não sabia mais quem ele era, mas a gente viu tantos milagres, viu tantas coisas sobrenaturais de Deus nesse tempo, tanto na vida dele quanto na minha, que foi incrível, assim. Então não diminua esse tempo de luto. Foi muito difícil para o meu marido, principalmente viver com uma pessoa em luto é difícil, né? Às vezes ele não entendia a profundidade do luto que eu vivia com os bebês, porque ele não é médico. Para ele, assim, beleza, eram as células, não desenvolveu, não separou, não nidou. Então tinha umas coisas técnicas que Deus também teve que trabalhar no coração dele para que ele se sensibilizasse e fosse tocado, e que não fosse só uma coisa técnica. É normal, muita gente perde, né? Tanto é que na primeira gestação ele teve esse comportamento até ele entender o que estava acontecendo. Então, assim, teve esse momento de luto muito difícil de vivermos e estarmos ali juntos enquanto luto, mas teve uma graça muito abundante de Deus nessa fase. Quando você fala de plena certeza, você tinha certeza do quê? De que Deus estava cuidando ali daquela situação, ou uma certeza de que você seria mãe? As duas. As duas. Uma certeza absurda de que eu seria mãe. Tanto é que tem uma parte que as pessoas achavam que eu era louca, só pode, assim. No dia que eu tava com meu quarto bebê, a gente descobriu que ele tava na trompa, eu fui internada e eu não queria operar, porque o beta tava crescendo. O beta crescendo é um bebê aumentando, né? Mas ele tava na trompa. E eu tava com um sangramento generalizado na minha barriga inteira, era só sangue. Então, assim, era risco pra minha vida.
saída a qualquer momento, se aquela trompa rompesse. E então eu fui internada e aí, assim, vai ter que operar. E eu falava, eu não vou operar enquanto o beta estiver crescendo, porque eu não vou tirar esse bebê na trompa. Mas um bebê na trompa não sobrevive. Eu falei, se Deus quiser que ele sobreviva, ele sobrevive. E aí fiquei internada. E aí teve um dia que o médico falou, a gente vai operar hoje é o dia derradeiro, assim. E aí eu tava lendo não só a Bíblia, mas eu tava gravando, né? Que eu já gravei a Bíblia toda em áudio. E tá até no Spotify, quem quiser procurar, chama Bíblia in Voice, I-N, Voice, em português. Que legal. Então ali você pode ouvir, aí eu faço as interpretações, eu faço as vozes da serpente. Olha só, interessante. Então, Eu quero ouvir. É bem legal, tem a Bíblia toda. E aí eu tava terminando, já tava em Tiago, nessa fase, que eu tava no hospital. E aí no hospital eu falei, mas eu vou gravar, nem que seja do celular. E aí gravei. E naquele dia era Tiago 1, e Tiago 1,7 diz que essas provações estão produzindo, né, em nós um caráter aprovado e a esperança. E, cara, aquilo me bateu tão forte, eu falei... Deus, se hoje o Senhor quiser que eu opero. E aí o médico chegou e falou, o beta... caiu, vamos operar. Falei, vamos. Naquele dia eu fui operar, então tirei a trompa. A outra trompa tava ruim também. Meu marido entrou na cirurgia, né? Porque o médico pode entrar. Então, uma trompa que tava com o bebê tirou, a outra tava horrível. E aí o médico falou, vamos tirar as duas? Aí meu marido, não, vamos deixar uma. Aí, mas... pode ter muito risco de uma próxima gravidez também ser na trompa, porque ela tá entupida também. Mas vamos tentar dar uma lavada aqui, beleza. Saí assim, com a trompa. Meu marido veio me dar notícia, assim, chateado, o médico também. E eu assim, tá bom, tá tranquilo, tá tudo bem. De boa, porque assim, né? Nessa fase eu já tava de boa, já o sofrimento dos lutos, nessa fase eu tava de boa. E aí passaram-se 2 meses, eu fui fazer o exame da esterossalpingografia, que vai lá na trompa. E aí entrei sozinha pra fazer o exame, contei pra médica e tudo mais. Antes de começar o exame, ela falou, olha, eu acho que você deveria fazer uma FIV, é muito tranquilo, né, que é fertilização in vitro, seu útero tá preservado, então você tá me contando isso só pra você não sair do exame chateada, já pra você pensar na possibilidade. Aí eu, não vou precisar não. Aí ela, tá, vamos fazer o exame. Aí fez o exame, aí ela, sua trompa tava ruim? Falei, tava, tá aqui os exames e tal. Ela, mas a sua trompa tá perfeita, tá jorrando, não sei o quê. Aí eu saí daquele exame, contei pro meu marido, aí ele, não é possível, eu vi a trompa, eu tava na cirurgia, eu vi. Quase que eu concordei que tirassem. Eu vi a trompa. E aí... a gente já comemorou, porque já sabia que ali o milagre já tinha acontecido, né? Que seria mais difícil ter só uma trompa. Eu ainda tenho trombofilia, que foi inclusive a causa, provavelmente, de ter dado a gestação ectópica e das outras perdas gestacionais também. Mas aí, a partir dali, eu tinha certeza que Deus ia fazer. E realmente ele fez. Foi mais 1 mês ou 2, eu tava grávida. Você citou aí a trombofilia. Explica pra gente, Laís, o que é, né? Que doença é essa? O que ela causa e como ela é tratada? Sim. A trombofilia é uma condição genética, né? Do sangue. Muitas mulheres têm e nem sabem. Minha mãe, por exemplo, tem, como ela engravidou de mim. Ela não sabia que tinha. A gente descobriu fazendo o rastreamento genético, né? Por causa das minhas perdas. E então, ela faz com que o sangue coagule de forma mais... Deixa eu calcular aqui, pra eu não falar coisa errada. O sangue fica coagulado. O médico é meu marido, não sou eu, né? Não, mas teve uma época que eu sabia melhor, mas agora eu já dei uma esquecida. Mas o sangue fica coagulado mais rápido e aí é mais difícil do bebê passar, por exemplo. Já que é uma gestação, né? Pode acontecer alguma coisa. Dele chegar no útero ali. E também dele se fixar, né? Isso aí. Então, ela dá essa atrapalhadinha. Então, o tratamento é você deixar o sangue mais ralo. Então, você tem algumas medicações pra isso, né? Não sei se vale falar, acho que, né? Se a pessoa falar, vou tomar aqui, eu acho que melhor não. Procure um médico. Né? Anticoagulantes, exatamente. E aí, um médico que precisa te receitar e avaliar. Então, eu fiz essa triagem genética, descobri. Depois descobrimos também que era realmente minha mãe tinha e tal. E aí o tratamento, muitas mulheres, né, tem descoberto e tem feito. No meu caso, eu descobri só depois da 3ª gestação. Mas aí quando eu fui já tratar, aí o bebê tava na trompa, aí não dava pra tratar. Então, assim, é interessante também, porque eu lembro que a gente falava assim, agora descobrimos o que é. Então, o próximo bebê vai vingar. Mas Deus queria novamente nos dizer, não é a força de vocês. Ou seja, não né, é o tratamento. O tempo é de Deus. Nossa. Exatamente. Não é um tratamento que vai, né? Tanto é que na primeira gestação, né, eu tomei, na gestação da Maria Bela, eu tomei injeção todos os dias, né? Acho que foram 270 injeções. Nossa.
E eu colocava numa caixinha de vidro, né? Que tem um buraquinho assim em cima. E aí eu escrevi em cima, a glória de Jesus. Beleza, as injeções estão aqui cumprindo o papel delas. Mas se Jesus não fizer, se Deus não agir, não é a glória das injeções. Eu sempre falava isso pro meu marido ali. Ah, mas se a injeção acabasse, eu não sei o que. Eu falei, sem injeção também vai nascer. O que importa é a vontade de Deus, É né? Porque isso, não cai não é a nenhuma injeção. folha de uma árvore se Deus não quiser. É. Eu me lembrei agora também, eu tentei engravidar por bastante tempo, não conseguia, fui investigar, fiz esterossalpingografia, esteroscopia, todos esses exames aí chatos pra caramba. Nossa, que dor. Muito doído, muito sofrido. E depois descobri uma endometriose. Aí eu fiz a cirurgia da endometriose, retirei as aderências e falaram, ó, agora seu útero tá limpinho, você vai engravidar. Em 1 ano você tem que engravidar. E não engravidei. E aí parti para um tratamento e fui logo pra FIV, porque a gente foi vendo o grau de complexidade e sucesso e tudo mais. Falei, gente, vamos direto pra FIV. A gente não tinha dinheiro, enfim, foi uma novela isso daí, mas Deus foi abençoando. E eu orava, né? Cada vez que eu aplicava as injeções de hormônio na barriga, eu fazia uma oração e falava assim, não adianta só a medicina. A medicina tá aí a nosso favor, fazendo muita coisa. Mas se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. É isso. E depois aconteceu, né? Nasceu a Rebequinha. Amém. Tá aí no mundo. Tá aí. Amém. O que isso ensinou pra vocês? Acho que tá muito claro pra você, né? Mas o seu marido, médico, então né, tem muito esse lado da confiança no tratamento. Vamos ver se o tratamento vai ser eficaz ou não. Ele conseguiu ter um aprendizado também de fé nesse contexto? Cara, eu acho que sim. A gente mudou, assim, nossa vida 360 graus, né? Não tem como você passar por isso e você não se tornar uma pessoa diferente. Eu percebo que a gente se tornou, mas continua se tornando. Eu acho que a gente continua, assim, e essa busca precisa ser eterna, né? Porque a gente Deus não nos chamou para ficar acomodados no mesmo nível. Então, eu percebo que em todas as novas dificuldades, porque beleza, passamos por 4 perdas, então agora somos super maduros e não vamos ter problema nenhum quando a bebê nascer. Não, tivemos problema. Dá chupeta, não dá chupeta. A mamadeira, pra dormir, Sim. o coeiro, tudo E dá cada fase problema. tem seus desafios. E vai ter muito mais. Vem aí. É igual videogame, parece que cada fase vai ficando mais complexo. Mais É difícil. isso aí. Então a gente tem que seguir, confiar confiando. Essa é a nossa frase, assim, né? Confiar confiando em Deus. Agora, uma curiosidade, porque numa gestação onde existiu tanta complexidade para acontecer, como que era essa gestação que deu certo? Cada mês era uma angústia? Não sei se a palavra era angústia, mas assim, precisava confiar confiando. E eu tinha que orar todos os dias, Senhor, eu não tô vendo esse bebê aqui. Eu preciso crer que ela tá crescendo. E quando você perde, principalmente nos primeiros meses, né? Toda hora você acha que pode ter acontecido alguma coisa. E aí eu tinha que acompanhar o beta a cada 2 dias. E aí faz o beta, será que vai dobrar? Será que vai? E aquela sensação de quando faz o beta de novo, ele caiu. E aí você sabe que você tá perdendo. Então, precisava assim, todos os dias. E abre o aplicativo do exame 500 vezes para ver se já saiu. Então assim, mas tem uma hora que precisa descansar. Precisa descansar. Eu lembro que nos primeiros meses eu amava ficar enjoada, porque eu falava, eu tô enjoada, então minha bebê tá aqui dentro, né? Mas é muito difícil, não é fácil você acreditar que o bebê tá crescendo e que ela vai nascer. Depois que eu tive a Rebequinha, ela tinha uns 8 meses já de idade e eu descobri que estava grávida de novo, mas eu tinha um descolamento de placenta e o médico me afastou. E eu lembro que eu cheguei, Wagner era meu gerente no jornalismo, e eu cheguei para ele e falei, Wagner, aconteceu o que eu não esperava que acontecesse. Você tá grávida? Eu falei, exatamente. Mas eu tô com descolamento de placenta, tá aqui o atestado, mas eu não quero ficar em casa, eu quero trabalhar. E ele, não, de jeito nenhum, me dá aqui esse atestado. Eu falei, não quero apresentar. Ele, não, você vai fazer o que o médico mandou. Enfim, depois de um tempo eu perdi realmente esse bebê. E foi difícil para mim aceitar, porque eu não tive cólica, eu não tive dor, eu não tive sangramento. Eu fui numa ultrassom de rotina e quando era para aparecer ali o batimento cardíaco do neném, a linha estava contínua, a médica já desligou o aparelho, não falou nada. Eu, doutora, tá tudo bem? Ela, quando você tem consulta? Segunda-feira? Então você conversa com a sua médica. E aí eu fiquei assim, né? O que será que tá acontecendo? Quando veio o exame, que eu fiquei ali esperando, né, o laudo do ultrassom, veio lá, BCF ausente. A gente já vai logo pro Google, né? Batimento cardíaco fetal ausente. Aí eu já liguei pra minha médica e ela falou, não, vai no hospital X, colhe um beta, daqui 2 dias você vai de novo, colhe outro beta. Quando eu cheguei no hospital, no mesmo dia, eu contei a situação, a médica, não, mas você já perdeu.
Tipo assim, numa frieza, que eu falava assim, não, mas eu não tive dor, eu não tive sangramento, eu não tive cólica. Não, mas você já perdeu, isso chama-se aborto retido. E aí você comentou que o seu marido é da área médica e a princípio, isso é normal, acontece muito com muitas mulheres. Você também viu isso, assim, como às vezes a área médica como um todo tem essa dificuldade de humanizar aquele processo? Muito, muito. Você falando isso me deu um negócio. Me senti assim na pele você citando isso. Porque eu passei muito, assim, muitas vezes isso. Tanto com, né, ginecologista, não, mas isso é normal. Acontece demais perder o primeiro bebê, se foi o primeiro. Mas não teve nenhum tipo de atitude, então perdi o segundo. Então não foi investigar, então perdi o terceiro, né? Eu percebo muito, assim, essa dificuldade, mas que talvez seja também uma forma de proteção, né? De não lidar com essa tanta dor, assim, humana todos os dias. É difícil também um profissional porque eles lidar, precisam se viver com blindar isso. também, né? Pra não se Exatamente. deixar levar pela emoção ali e ter um pouco de... Mas ao mesmo tempo tem um ser humano que não tá acostumado a lidar com a lidar com situação, isso, né? Nesse caso da Gabi, por exemplo, ela já era mãe e tava ali numa segunda gravidez, né? Mas é muito complicado em situações como a sua, por exemplo, que você teve 4, né, gestações que não chegaram ao fim. Mas você, no meu entendimento, você sentiu o que era a maternidade. No primeiro momento que você viu o exame e você estava grávida, você se tornou Comprei mãe. roupinha. Todas Claro. as vezes eu fiz uma festa e... E se fala muito pouco sobre isso, né? Acho que tem se conversado um pouco mais, mas eu ainda acho que é muito pouco. Tem, por exemplo, uma mãe que perdeu o filho que nasceu... tem uma comoção, um luto e tudo mais. Mas para alguém que teve uma gestação e perdeu essa No gestação... comecinho ainda. Então, não existe todo esse luto. Parece que a mãe tem que absorver isso. O pai também tem que absorver isso de um jeito muito natural. Não, você não é mãe, né? Você isso aí. Não, e teve eu seu ouvi filho. muito nem, você ainda é nova, logo vai dar certo, essas coisas, né? O E que me muito de falta de com quem você contar naquele luto, porque muitos dos seus amigos você nem contou ainda pra eles, né? Então, assim, porque a gente costuma esperar um pouquinho pra contar, então você passa realmente por aquilo muito sozinha, bem solitário. Às vezes é um assunto ainda meio tabu, né? Ninguém que sofre um aborto sai contando. Então você não sabe. E eu Às lembro vezes sofre sozinho, né? sofre sozinho. E eu lembro que quando eu sofri o aborto, eu falei, tá, e agora? Agora o negócio tem que sair de mim. Como é que vai sair? Eu não sabia, fui pesquisar. Tem a curetagem, tem isso, tem aquilo, aborto químico, você vai tomar um negócio que vai te induzir ao parto e tal. E aí eu fui descobrindo, quando eu tava passando por isso, algumas pessoas que se achegaram perto de mim. Olha, eu também passei por isso, mas eu não tinha ideia. Então, assim, se a gente falar mais, a gente consegue se ajudar mais, né? Isso é muito importante. Até Hope Hour tá aí cumprindo esse papel Então aqui. de informação. É isso. E entender esse tempo de Deus, né? Eu acho que cada pessoa que Deus está trabalhando ali na vida para trazer, né, a gente para mais perto dele e desenvolver um relacionamento com a gente tem que entender muito essa diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Eu também tenho uma história, né? Eu e a minha esposa, para a gente virar pais, foi algo complexo e a gente teve que esperar muito mesmo, e várias tentativas também e tudo mais. Mas eu entendi que isso amadureceu muito a gente. E a gente tanto pensa, poxa, mas se Deus abençoou tanto a gente aqui, porque foi uma luta tão grande, mas está aqui, né, a vitória, Ele não vai abandonar a gente em outro momento. Né? Esse mesmo Deus que abençoa a gente é o Deus que está hoje abençoando a vida da gente. Mas a gente amadurece no sentido de entender, eu queria que fosse agora, mas talvez o plano de Deus seja para daqui a um tempo. Eu tenho que esperar, porque eu não sei de coisas que Deus já sabe. Não é simples, mas esse amadurecimento esclarece muito pra gente também, né? Muito. E entender o caráter de Deus também no sentido de Deus não tem problema com a nossa dor, com a nossa dúvida, com a nossa com o nosso medo. Então, assim, com esses sentimentos e com esses problemas, para quem a gente tem que correr é para Ele mesmo, né? Se a gente descobre que a gente não tem nada, a gente vê que Ele é tudo que a gente tem. Então, é muito forte isso. E eu percebo que, às vezes, quem tá passando por dores e tal, vai sempre para um lado só de por que Deus e tal.
Deus não tem problema com isso. Pergunta pra ele, não pergunta pro fulano. Por que Deus não sei o quê? Pergunta pra Deus. Deus, por que você não sei o quê? Nisso você vai encontrar ele. Nisso ele vai te encontrando de volta, né? E aí a gente vai sendo transformado. Agora, Laís, você acha que se você fosse mãe logo na primeira gestação, se aquilo evoluísse e viesse a bebê, você estaria preparada? Ou Deus é o Todo-Poderoso e sabe o tempo melhor e fez você passar por tudo isso para agora você estar de fato preparada? Ele sabe demais. Eu tenho certeza que tinha que ser, né, dessa forma. Até para o nosso fortalecimento enquanto família, enquanto missionários daquilo que Deus quer fazer através de nós. Eu acho que tudo tinha que ser dessa forma, né? E eu estava lembrando, quando você estava falando, da Maria Bela e dessa espera, né? De como é que é estar grávida depois de perder 4. Deus foi muito misericordioso, assim, enquanto eu estava grávida, ele foi dando palavras super específicas de que a Maria Bela iria nascer. Legal. Então, assim, a gente estava com muita nessa expectativa, né? Eu estava já quase chegando ali no 3º mês, eu acho. E aí, eu não tinha deixado meu marido comprar nada pra bebê. Dos outros eu já tinha comprado, né? Sapatinho e roupa. Minha mãe fez camiseta pra ele, pro meu pai. Vovó, melhor vovó do mundo, aquela coisa toda. E esse eu tava com um receio, eu não tinha feito nada. E aí, um dia a gente tava na igreja, tava organizando as coisas pra peça da Páscoa, que a gente, né, trabalha no teatro da igreja. E aí, tava tendo que resolver uma questão dos figurinos e tudo. E aí, no final do culto, meu marido falou, vem aqui na salinha do louvor pra gente experimentar o figurino que a menina vai costurar aqui na hora e tal. A gente foi lá nessa salinha. Quando eu entrei, ninguém sabia que eu tava grávida e nada. E a gente nessa expectativa. E meu marido, deixa eu comprar um sapatinho. Só um sapatinho. E eu, não, dessa vez a gente não vai comprar nada. Vamos esperar. Tem que fazer uma ultra, tem que não sei o que, esperar acompanhar os betas, beleza. Chegamos ali na salinha do louvor. Aí todo mundo conversando. Uma moça do louvor que a gente nem conhecia direito. Aí ela, quero emagrecer. Que todo mundo que vê ele começa a falar de emagrecer e tomar o Ozempic, o Monjaro, e já começa a falar disso. E aí ela, então tá, tchau. Aí pegou na minha mão, quando ela pegou e falou, tá vindo bebê aí, hein? Aí eu fiz uma cara de paisagem, ele me olhou assim. Aí ela começou a falar uma passagem que Deus tinha me dado de palavra para Maria Bela durante a semana, que era Lucas 1,17. E ela começou a recitar essa passagem e o Senhor disse sobre ela tal, a passagem. E eu arregalando o olho. E aí ela terminou, orou, saiu pela porta. Esqueci! Vai comprar o sapatinho sim. E saiu. Olha isso. Olha! Aí eu, cara... Então vamos, né? Saiu de lá e o Iago, vamos lá comprar o sapatinho. Mas legal. Assim, essa história e você contando tudo isso é de fato um testemunho muito vivo. E a gente tem pessoas que já passaram pela mesma dor que você, pessoas que conseguiram construir uma família como você conseguiu, mas algumas pessoas que tentaram, e isso de fato não se estabeleceu, ficou nessa tentativa. O que você diria para tantas pessoas que são conhecidas, né, como essas mães tentantes e de fato vivem essa angústia que é muito forte? Olha, é muito difícil ser tentante. Todas nós que já fomos sabemos como é difícil. A angústia misturada com o sonho, misturado com eu quero ter esperança, mas é muito difícil ter esperança. Eu não teria nenhuma resposta para dar para essas mães. A resposta que eu tenho a elas é uma busca. E é a busca que eu sigo tendo e preciso seguir tendo na minha vida. Então eu diria para elas, busquem ao Senhor. Busquem a Ele assim com todo o seu coração. Rasga o seu coração, chora na presença de Deus. E entenda de Deus o que Ele quer fazer em você e também através de você. Se realmente não for uma gestação, não for algo miraculoso, não é porque o Senhor quis mais dar a um ou a outro, porque ama mais a um ou outro. Não, a cada um Ele deu 10 talentos, a outra Ele deu 5, a outra Ele deu 1, segundo a vontade dEle. Então, assim, entender mesmo, Senhor, essa é a sua vontade, então... Me ensina mais como é que é o Senhor. Também de nada adianta juntarmos esses tesouros, né? Que são os filhos aqui na terra, que Ele mesmo diz que são tesouros e recompensas, se no final a gente não tiver a Ele. Então, assim, o nosso objetivo principal é estar com Ele eternamente. Então, que esse seja de fato a nossa principal vontade na vida, mas que enquanto a gente ainda está aqui esperando que Ele venha, a gente encontre Ele nessas nossas dificuldades e que Ele molde o nosso coração. Então eu diria para elas, busque ao Senhor, porque só Ele vai ter as respostas. Ele preenche também. É isso mesmo. Eu lembro agora que quando eu estava tentando ainda engravidar, né, antes da Rebeca,
Eu lembro que eu fiz uma oração pra Deus e falei assim, Senhor, se o Senhor não quiser que eu engravide, tira essa vontade do meu coração, porque eu não quero viver amargurada o resto da vida. Mas porque eu, como também seguidora de Jesus ali, leitora da Bíblia, sei que Jesus vai voltar e tá muito perto de acontecer. Só que eu falava pra ele, eu não quero que o Senhor volte enquanto eu não for mãe. Aí depois eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Não posso falar isso pra Deus, né? E aí eu me peguei pensando, falei assim, nossa, eu tô colocando a minha filha ou meu filho acima de Deus. E a gente não pode fazer isso, né? Ele tem que ser o soberano. Exato. Então, depois que eu entendi isso e mudei um pouco minha oração, né? Amém. E falei, Senhor, se não for da tua vontade, ok, eu vou respeitar. Só me tira pra não ser angustiada o resto da vida, amargurada e tudo mais. Mas isso é tudo diferente, né? Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar e a gente descansa. E a gente descansa, assim. É uma paz que, como a própria Bíblia diz, que excede todo o entendimento. E a gente precisa se desfazer dos ídolos, né? Para que o Senhor seja o nosso Deus. E é difícil, porque às vezes os ídolos são coisas muito boas, né? E sendo mãe ou só querendo ser, os filhos, eles são uma tentação muito grande de ocupar esse lugar, né? De ídolos no nosso coração. Então a gente precisa se alinhar todo dia para que eu preciso amar mais a Deus do que eu amo a Maria Bela, do que eu amo a mim mesma, do que eu amo, né? E eu falo pra Rebeca, né, que ela é a pessoa que eu mais amo nessa vida, sem contar Jesus. Aí ela me pergunta, mas por quê? Eu falei, porque se não fosse Jesus, eu não ia ter você. Então é claro que eu amo mais ele do que você. E ela fica lá pensando na cabeça dela. Mas só pra gente finalizar, Laís, você, falando já da Maria Bela também, você usa as suas vozes de dubladora pra entreter ela em algum momento? Como é que é esse dia a dia aí, maternidade com dubladora junto com ela? Eu uso demais. Eu acho que ela nem liga mais. Ela acha aquilo ali tão normal. Daqui a pouco ela vai pensar que todas as mães são assim. Eu acho que ela pensa isso, porque eu tô lá e eu faço voz de tudo que você possa imaginar. Ela tem que dormir, eu começo o show e vou. E quando ela não pode dormir, né? E ela quer dormir em determinado horário. Lá vai eu começar o meu show e canta de cá e vai de lá. Eu amo, assim. Principalmente que a gente gosta muito de ler, né? Então eu fico lendo ali pra ela os livrinhos e fazendo as vozes. É muito legal, né? Eu só acho que eu espero, né? Eu espero não cair nessa armadilha dela saber de fato e assistir as coisas que eu dublo, porque senão ela passa... Não vou querer que ela... a graça. E eu não quero que ela fique nessa coisa de assistir tanto assim, né? Televisão e tal, e essas produções. Porque, então, acho que talvez algumas coisas ela não tenha noção, né? De falar assim, minha mãe, porque eu nem vou querer que ela assista muita coisa que eu dublo, que também não tem tanta coisa... Tem muita coisa esquisita nas produções. Te entendemos, assim, né? É o meu trabalho, mas a gente sabe que tem produções que são, né, não tão próprias, assim. Mas isso é até uma das coisas que queima, né, muito no meu coração. Eu vejo muitas produções audiovisuais e artísticas. Eu tô inserida nesse meio, mas eu sinto que Deus tem me chamado nos últimos tempos para que eu produza coisas também, né? E aí eu e meu marido estamos nessa agora. A gente adaptou um livro, uma ficção cristã, um best-seller nacional da Thomas Nelson. A gente adaptou para o teatro e a gente tá nessa busca de captação pra gente lançar em abril do mês que vem no teatro. É um musical pro público jovem, teen, de uma garota que quer conhecer um cantor que ela ama e tal. Então, é uma peça bem jovem, mas que no fundo ali vai ensinar sobre o Senhor, sobre perdão, sobre muita coisa legal. Então, a gente tá nesse momento produzindo a nossa peça Ecos de Borboleta. Então, Ecos de Borboleta. Ecos de Borboleta. E como faz falta, né, a gente ter produções realmente de qualidade, muito. Que a gente pode deixar as crianças assistirem livremente. Exatamente. Isso é uma coisa que... Muito. E assim, no audiovisual a gente até tem visto, né, algumas coisas, mas no teatro brasileiro é muito carente. É muito carente. Se não forem as peças das igrejas, mas quem tá na igreja já tá na igreja. Tem que né? alcançar quem tá fora, Precisa né? de outro público. Precisa estar num teatro. E aí, nossa, e um adolescente foi assistir aquela peça e ele também é fã de alguém, e ele também se identificou, e aí ele vai e é encontrado. Então, a gente tá com essa missão muito forte do Ecos de Borboleta e crendo que Deus vai mandar a provisão para que a gente faça. Vai no ano mandar, que se vem. Deus quiser. Laís, e a gente ficou tão aqui, absorto nesse conteúdo que eu esqueci de fazer todos os merchans aqui. Gente, que isso? Você sabe que em setembro a gente lançou um documentário que tem a participação da Rosana Alves. Ele se chama Emoção e Reação. É lindíssimo. Trata em diferentes episódios sobre situações da nossa saúde mental e de como a gente pode ser mais feliz, ser mais tranquilo, conhecendo as nossas emoções. Tem muito do que a gente conversou aqui. A gente falou, inclusive,
sobre emoções, Bíblia também, né? Como a espiritualidade pode contribuir em todas as situações. Vamos ver um trailer? Tá disponível no NT Play, você pode acessar tanto no nosso... na nossa plataforma de streaming, o ntplay.com, quanto no nosso canal do YouTube do NT Play. Dá uma olhada no trailer desse documentário que tá lindíssimo. Bem-vindo à sua mente. O mundo é assim. Ele age e nós reagimos, e às vezes nós agimos e mudamos o que está ao nosso redor. Aqui cada emoção se desdobra. Eu sabia! Ai, meu braço já tá até mole. Cada resposta conta uma história. Eu vou chorar por uma semana. E as respostas diante de uma emoção nos ensinam que o que está dentro de nós é tão vasto e complexo quanto o funcionamento do próprio universo. A frustração e a resiliência são duas coisas que se juntam constantemente, mas também podem se separar. Se juntam para o crescimento, se separam para a destruição. Mas esse problema é um alarme, é sinal de que a minha mente está querendo mudar alguma coisa na minha forma de funcionar, na minha forma de pensar. Eu prometi na vida que eu nunca pularia de nada assim. Então a emoção tem este lugar. É a primeira reação ao estímulo que eu recebo do meio para que eu possa ter a resposta mais rápida e mais adequada possível. Então, da próxima vez que sentir aquele friozinho na barriga, talvez a pergunta certa não seja "e se eu falhar?", mas sim "e se eu descobrir algo que nunca imaginei sobre mim, apenas dando o primeiro passo?". Olha, tá muito forte, cheio de conteúdo e lindíssimo, tá disponível para você agora aí, ntplay.com ou no nosso canal do YouTube. Antes da gente ir, deixa eu só te dizer, a gente sempre tem um material adicional onde você pode aprender mais sobre a Palavra de Deus, e eu tenho aqui, ó, essa edição da revista Esperança, que é a revista Sentimentos. E ela foi escrita pela doutora Rosana Alves, que a gente viu tanto aí no trailer do documentário. Ela é uma das neurocientistas mais importantes do mundo, é reconhecida nos Estados Unidos, N pesquisas. Então aqui nessa revista a gente tem muito conhecimento científico sobre o nosso cérebro e principalmente como as nossas emoções nos afeta e como lidar com essas emoções através da neurociência, conhecimento da neurociência, mas também o link com o conhecimento bíblico sobre as nossas emoções e como tudo isso se une. Então é um material riquíssimo, lindo, e você pode pedir de graça. Você que está vendo a gente no YouTube, tem o link para você clicar aí na descrição e já pedir a sua revista. Você que está vendo a gente numa outra plataforma, você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, você seleciona aqui essa capinha ali no site, porque tem outras edições da revista Esperança, que é um guia de estudo, né, nesse formato de revista, e a gente vai mandar completamente grátis aí para sua casa, tá bom? Então peça agora mesmo a sua. Laís, estamos chegando ao final, mas como foi especial, Nossa, olha, eu ficaria muito. aqui mais tempo Eu com o também, pessoal, sinceramente, também. foi muito Obrigada. gostoso conversar com você. Tem presente pra você, levar pra casa, essa lembrança do Hope Hour. Quando você estiver ali, ó, fazendo suas comprinhas, leva sua eco bag do Hope Hour. Eu uso a minha, hein? Usa, né? Uso demais. Muito bom, obrigada. Obrigado, que Deus abençoe a sua família, o ministério que você tem aí em casa. Amém. E que muitos outros sonhos se concretizem, assim como esse que você contou pra gente aqui hoje. Amém, eu creio. Obrigada pelo convite, a todos vocês que estão assistindo. Se você quiser também ajudar a gente a participar de alguma forma, contribuindo para a arte cristã no nosso país, você pode ir lá no meu Instagram, @LaísMacedo, clicar no link da bio e conhecer mais sobre a nossa peça. Vai ser muito legal ter pessoas contribuindo com a gente da forma como elas querem. Até mesmo se você for ator ou atriz, se você quiser participar dos nossos testes de elenco, é só você clicar lá no link da minha bio que tem mais informações sobre a nossa peça. Muito Eu tô legal. curiosa já pra ver essa peça, hein? também. Conteúdo cristão é sempre muito bom. Sempre muito bom. Gabi, muito obrigado mais uma vez Eu pela que agradeço. parceria. Estamos aqui sempre à disposição. Quando precisar, é só me chamar. Deus abençoe também, Amém. viu? Obrigado, gente. Nos encontramos na semana que vem. Um abraço muito forte, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.